Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e aqui no canal do YouTube trabalho somente conteúdos voltados para a preparação para concursos municipais. Hoje quero fazer uma revisão com você dos principais pontos da Lei Orgânica do município de Vale do Sol. Mas antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar toda a nossa produção de conteúdo direcionada para preparação para concursos municipais e me seguir lá no Instagram, @claudiaredim, aonde você vai encontrar não somente materiais focados em bancas que realizam concursos municipais, mas dicas para você se preparar para concursos municipais. Como estudar para concursos municipais. Feitos os convites, eu quero iniciar esclarecendo um ponto que é uma pergunta que eu recebo de muitos alunos: de onde encontrar a legislação municipal atualizada? Qual é a fonte, né? Para que não aconteça de eu estudar para por um material desatualizado. Você precisa ter muito cuidado quando você pesquisa na internet legislação municipal, para você não buscar em um site que tem uma versão desatualizada. E aí, a dica que eu dou, né, é que a gente sempre tem que buscar em fontes oficiais a legislação municipal. E a minha fonte oficial é o site da Câmara Municipal de Vale do Sol. Eu vou estar trabalhando aqui com um PDF que está disponível no site da Câmara Municipal de Vale do Sol, que você pode acessar, porque é a minha fonte oficial do ponto de vista de legislação municipal. E aí eu vou trabalhar com você 6 pontos da Lei Orgânica de Vale do Sol, a partir de uma análise de provas anteriores, e pelo fato de nós estarmos tratando aqui da banca Fundatec, então eu vou tratar com você daquilo que mais frequentemente aparece em prova. E aí eu já quero chamar a sua atenção para aqueles artigos que estão nas disposições gerais ou preliminares, que são artigos que não podem ser subestimados. Eles não são artigos complexos, mas que trazem informações que nos interessam muito. O artigo 1º já vai trazer algumas informações bem importantes. Primeiro, a classificação de que o município de Vale do Sol é pessoa jurídica de direito público interno. Cuidado, o examinador, para lhe confundir, pode afirmar que o município é pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público externo, o que torna a assertiva incorreta. Então, muito cuidado, porque a natureza é de direito público e é um direito público interno, porque externo somente estará a República Federativa do Brasil como pessoa jurídica de direito público externo. A segunda informação que me interessa é que o município de Vale do Sol, ele é um ente autônomo, ele não é um ente soberano, ele é um ente autônomo, e essa autonomia, ela é administrativa, ou seja, o município tem a prerrogativa de organizar-se administrativamente e financeira, terá uma competência tributária para arrecadar receita e, a partir das leis orçamentárias de iniciativa do Poder Executivo, fazer o seu planejamento. O artigo 2º, ele é um artigo que despenca em provas de concurso. Ele nos diz quais são os poderes do município, e a gente tem que ter muito cuidado, porque são poderes do município o poder executivo, que é chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários municipais, e o poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores. Cuidado, porque o Poder Judiciário não é um dos poderes do município, e isso frequentemente aparece em provas de concurso municipal. O parágrafo único, em razão das funções típicas de cada um dos poderes, vai me trazer uma vedação de delegação de atribuições entre os poderes, e o fato de o cidadão investido em um não poder exercer função em outro, salvo o caso do artigo 68 da própria Lei Orgânica.
O artigo 3º me diz o que é patrimônio do município, e aí nós teremos quatro espécies de patrimônio: bens imóveis, móveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. O artigo 4º, muito cuidado, símbolos do município. Por que eu falo muito cuidado? Porque os símbolos, embora não apresente complexidade, pode aparecer numa questão como objeto principal ou numa questão pedindo para você identificar as assertivas verdadeiras ou falsas, e se você não tiver memorizado, você pode perder essa questão. São símbolos do município: a bandeira, o brasão, o hino, e representativos de sua cultura e história. E outra informação que nos interessa é a data oficial do município, 10 de novembro. Isso cai em prova, professora? Isso cai em prova, né? A gente tem que ter cuidado porque às vezes artigos que trazem informações muito simples são subestimados por nós nos estudos e podem vir numa questão objetiva ou numa questão que trata de diversos assuntos pedindo para você identificar verdadeiras ou falsas. E aí nós vamos entrar nos próximos 5 artigos. Nós vamos tratar só de competências, porque se vocês me fizessem essa pergunta, professora, quais são os artigos mais importantes da lei orgânica? Sem dúvida nenhuma, eu lhe diria que são os artigos que tratam das competências do município e competências de seus poderes. Então, a gente inicia no artigo 6º, trazendo as competências privativas do município. E quando falamos em competências privativas, a gente está falando de competências que decorrem da autonomia do município como ente federativo. E aí eu quero destacar com você, quero que você assinale, destaque, memorize 2 expressões que estão no caput do artigo do 6º: peculiar interesse e bem-estar da população. Porque é isso, eu preciso memorizar as hipóteses de competência privativa, mas se aparecer alguma que eu não me lembre na prova, eu preciso fazer este raciocínio, né? Eu ter uma ideia geral para eu raciocinar na prova e chegar à resposta correta. Aquilo que é peculiar interesse do município, que se refere a interesses locais e ao bem-estar do cidadão do município de Vale do Sol, estará na competência do município, na competência privativa. E aí a gente está falando de dispor sobre o plano diretor, que vai ser o principal instrumento de organização do ordenamento territorial. A gente vai estar falando de serviço de atendimento à saúde, do exercício da competência tributária. A gente vai estar falando de administração e execução de serviços públicos, de regime jurídico de servidores. Somente o município privativamente terá a competência de organizar o regime jurídico de seus servidores. Não faria sentido que outro ente federativo fizesse isso. Competências que estão relacionadas ao exercício do poder de polícia, que é o poder que o município possui de disciplinar e limitar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato para concretizar a supremacia do interesse público sobre interesses individuais. Exemplo, conceder e renovar licença para a localização de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço, cassar licença de estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, higiene, sossego, segurança e bons costumes, que vão ser regras que, se a gente procurar lá no Código de Posturas, elas vão estar lá organizadas. Além disso, fixar locais de estacionamento de táxi, exercício do poder de polícia, transporte coletivo, uma competência constitucional dos municípios, fixar e sinalizar zonas de silêncio, trânsito, tráfico, exercício do poder de polícia,
sinalizar vias urbanas e estradas municipais, poder de polícia, limpeza de vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar, exercício do poder de polícia, serviços de mercados, feiras, matadouros, construção, conservação de estradas e caminhos municipais. Tudo exemplo de competência relacionada ao exercício do poder de polícia, mas a minha sugestão é que você leia, releia, revise, competência privativa e fixe. É aquilo relacionado a interesse local, peculiares interesses do município, bem-estar da população e exercício do poder de polícia, que são hipóteses que não se confundem com as hipóteses de competência comum do município com o Estado e a União. E aí a ideia que eu lhe dou para você memorizar as competências comuns do município com entes federativos é que vão estar relacionadas, sobretudo, a interesses, a direitos tão relevantes e, sobretudo, sociais, que não fariam sentido que fossem competência de um único ente federativo. Exemplo, faria sentido que somente o município protegesse obras e bens de valor histórico, artístico e cultural? Faria sentido que só um município tivesse a competência de proteger o meio ambiente? Faria sentido que somente o município preservasse florestas, fauna e flora? Faria sentido que somente o município tivesse competência para melhorar o saneamento básico? Não, porque a competência comum se refere a interesses sociais tão relevantes que nós teremos uma competência compartilhada do município com a União e o Estado dentro de limites de esferas de competência para tratar, sobretudo, de assuntos relacionados a direitos sociais. O que são direitos sociais? Educação, cultura, meio ambiente, ciência, e aí a gente observa que são assuntos muito diferentes da competência privativa do município. E além da competência privativa relacionada a interesse local, peculiar interesse, bem-estar de sua população, além da competência comum relacionada, sobretudo, a interesses sociais, nós vamos ter uma competência suplementar. O município tendo a possibilidade de suplementar a legislação federal e estadual, mas não é uma suplementação ilimitada. Ela estará limitada pelo peculiar interesse do município. Posso, como município, suplementar a legislação federal e estadual em qualquer assunto? Não. Eu terei uma vinculação ao peculiar interesse do município, ao peculiar interesse municipal e à realidade local. Então, nós vimos 3 espécies de competência: privativa, comum e suplementar. Você precisa ter muito claro, né, a diferenciação dessas competências, porque eu aposto sim numa questão na sua prova tratando de competências da lei orgânica. E aí eu quero avançar com você para o poder legislativo, que é um dos poderes do município, exercido pelos vereadores, eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo. E aí, dentro das competências do poder legislativo, eu quero abordar com você 2 competências que eu também apostaria para a sua prova e por isso que nós estamos tratando de uma revisão. A gente não vai olhar todo o conteúdo da lei orgânica, mas aqueles artigos com maior incidência em provas de concurso municipal. Nós teremos nos artigos 27 e 28 2 espécies de competência. Uma competência que exigirá a sanção do prefeito e uma competência que dispensará a interferência do prefeito. Quando eu falo em competências do poder legislativo que exigem a sanção do prefeito, ou seja,
a concordância do prefeito, eu estou tratando de matérias de competência do município, matérias de interesse do município que vão exigir essa articulação entre os poderes do município. Exemplo, plano diretor, que vai tratar do ordenamento territorial do município, que vai exigir que executivo e legislativo concordem em alguma medida. Leis orçamentárias, plano plurianual, diretrizes orçamentárias de orçamento anual, que vai fazer o planejamento financeiro do município. Alienação de bens imóveis, que vai ser uma iniciativa do executivo, mas exigirá autorização legislativa. Normas urbanísticas, aquilo que representa renúncia de receita, como isenções, anistias e remissões. Então, em assuntos de competência do município, a lei orgânica exigirá, portanto, essa articulação do executivo com o legislativo. Diferente das hipóteses de competência privativa do poder legislativo, que estarão relacionadas às suas funções típicas e, portanto, à sua organização interna, e que, portanto, não faria sentido que nós exigíssemos algum tipo de interferência do prefeito municipal. Exemplo, eleição da mesa diretora da Câmara. Exemplo, elaboração do regimento interno da Câmara. Exemplo, projetos de lei de criação, alteração e extinção de cargos ou serviços administrativos internos da Câmara, concessão de licença do prefeito e vice, autorização para o prefeito ausentar-se por mais de 15 dias. Não faria sentido que isso fosse uma competência do Poder Legislativo, mas exigisse a sanção do prefeito. E nas hipóteses, eu quero destacar com você que é uma função típica do Poder Legislativo o controle externo do Poder Executivo, e nós vamos ter, baixando um pouquinho aqui na lei orgânica, a fiscalização do Poder Executivo, contábil, financeira e orçamentária. E o que eu quero chamar a sua atenção é que eu terei dois tipos de fiscalização, dois controles. O controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e o próprio Poder Executivo terá o seu controle interno. O que eu quero chamar a sua atenção neste ponto? Que o Tribunal de Contas, ele assume uma função auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo. O que o examinador ele afirma na sua prova para lhe confundir? Que essa é uma competência principal do Tribunal de Contas, quando, na verdade, é uma atribuição constitucional do Poder Legislativo que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu chamo a sua atenção para a redação da sua questão, para que você não erre a questão por alguma malícia do examinador e, sobretudo, para a existência de dois controles: o controle externo realizado pelo Poder Legislativo, mas a existência de um controle interno mantido pelo próprio Poder Executivo. Feitas essas considerações e a nossa revisão a partir destes 6 pontos, eu agradeço a sua companhia, sugiro que você, após finalizar a nossa aula, retome com atenção a leitura desses artigos e principalmente a sua memorização. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.